Aleluia, glória a Deus. Você que já chegou aí, vai tomando o seu lugar, porque Deus é bom. E eu estou aqui colocando tudo em ordem aqui para que você receba uma palavra de Deus. Glória a Deus. E você vai receber uma palavra de Deus nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Você que está aí. Aleluia. Boa noite. Boa noite, aleluia, glória a Deus. Estamos dando início aqui a mais uma ministração da terça-feira. Aleluia, a bateria quis cair, né? Quis arrear aqui o celular, mas nós estamos aqui para uma nova terça-feira e eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema de hoje, se você percebeu, diz o seguinte: quem disse que era difícil? Olha que pergunta. Quem disse que era difícil? Hoje eu quero, sabe, ministrar na sua vida, não é? Eu comecei a meditar na palavra de Deus, vi essa palavra no meu coração, e o tema é esse: quem disse que era difícil? E eu quero orar com você nesse momento, mas quero já, sabe, considerar que a vida, ela é uma bênção. Eu quero partir do pressuposto que a vida é uma bênção. A vida é um milagre de Deus, é uma dádiva de Deus. E nós estamos estreitados no nosso relacionamento com o Eterno e nós precisamos entender isso, aproveitar isso. Então, já desde já, coloque no seu coração que, sabe, a vida que Deus te deu é uma bênção. Talvez você esteja aí, sabe, cheio de problemas. Talvez você tenha ouvido tantas notícias ruins, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se alguém disse que era difícil, eu vou te mostrar algumas coisas aqui hoje tremendas que vão abençoar as nossas vidas, que vai fortalecer as nossas vidas. E eu quero, sabe, desde já, porque já chegou algumas pessoas e a palavra do Senhor diz que onde estiver dois ou três reunidos ali, o Senhor está. E o que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Então eu quero ligar aqui nos céus, aqui a nossa vida em oração nesse momento. Né? Coloque-se em oração comigo nesse momento, no nome de Jesus. Querido Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, nesse momento, Pai, sabendo que o Senhor tem controle de todas as coisas. E se há alguma dificuldade, meu Deus, Senhor, nós sabemos, Pai amado, que Tu és aquele que cuida de nós e que nos sustenta, que nos guarda, que nos direciona. E através, Senhor, desse direcionamento, meu Deus, o Senhor, Pai amado, nos faz sim, Senhor, vencer em meio, Senhor, a dificuldades, sejam elas quais forem, Pai. Então, Senhor, nesse momento, Pai, em nome de Jesus, Pai, alcança, Senhor, cada um, Senhor, que está, Senhor, meu Deus, ouvindo já essa palavra, participando, Pai, e que venha, Senhor, a ação do Teu Espírito, Senhor, trazer a Tua graça sobre o Teu povo, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ainda somos em poucos, mas eu quero ministrar essa palavra para você. Eu quero, sabe, liberar essa palavra para você. Quem disse que era difícil? Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de João. Glória a Deus. Lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Olha o que diz a Escritura Sagrada. João, capítulo 3, 16, versículo 33. Você que vai chegando aí, ó, vai dando aí o seu toquezinho aí, vai abençoando a nossa vida aí, porque, sabe, eu sei que Deus está trabalhando tremendamente a nosso favor nesta noite. E nós não podemos perder aquilo que o Senhor tem para nós. Então, lá em João capítulo 16, versículo 33, diz assim:
Eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Olha que palavra tremenda. Jesus disse isso, ó, em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo. O Senhor, ele, sabe, venceu de forma tremenda. Até a morte ele venceu. E ele pega e fala assim, ó: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor venceu e ele falou também na sua palavra mais à frente que se nós crêssemos nele nesse mesmo capítulo, nós faríamos coisas maiores. Então, nesta noite, querido, eu te convoco a acreditar nessas verdades. Mas, pastor, disseram que é difícil. José, disseram que é difícil. Meu amigo, disseram que é muito difícil. Mas aí, sabe, eu quero, sabe, mostrar para você que tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós precisamos passar por cima das dificuldades, porque se disseram que é difícil, eu quero mostrar aqui o exemplo de uma pessoa que não foi fácil para ele não, mas ele foi até o fim e ele venceu. E ele é muito conhecido. Eu estou falando de Davi. Davi, filho de Jessé, o rei Davi, pai de Salomão. O rei Davi, o rei, sabe, a qual até hoje Israel venera. Israel não lembra-se de todos os reis que passaram por eles, lembram-se um pouco de Salomão por conta da sua grande sabedoria e êxito, mas o rei Davi, queridos, ele até tem o símbolo que foi dado a ele na bandeira de Israel. O rei Davi é mensurado em tantas situações, e o rei Davi, ele, sabe, teve uma história a qual quero, sabe, lembrar você, talvez você conheça até melhor que eu a história do rei Davi, mas eu quero, sabe, falar sobre a história do rei Davi para nós nesta noite. O rei Davi, olha só como começou a história dele. Davi, ele foi escolhido por Deus para liderar o povo de Deus, sabe? E Deus confiou nele, ele foi muito usado por Deus. A história dele começa da seguinte forma, sabe? Lá em 1 Samuel, o Senhor chama a Davi. Ele ainda era pastor de ovelhas. Ele tinha 12 anos aproximadamente, era o filho mais novo de Jessé. Jessé tinha 8 filhos e ele fazia parte desses 8 filhos. E aí, ele está lá pastoreando as ovelhas de seu pai, as ovelhas da família, porque a família tinha esse rebanho. E ele está lá, sabe, cuidando deles. Enquanto isso, os seus irmãos faziam outros afazeres. Alguns eram, sabe, guerreiros, eram participantes do exército de Israel, juntamente com o rei Saul, que era o rei da época. Mas só que Deus, ele avisa para Samuel que o reinado de Saul seria terminado, acabaria o reinado do rei Saul, e Davi seria o rei que estaria no lugar dele. Olha só que coisa tremenda. Mas só que o rei ainda estava no trono, o rei ainda estava governando, o rei estava ainda em êxito total, mas Deus pega e fala para o rei Davi que ele seria o próximo rei e manda o sacerdote Samuel ir ungí-lo como rei. E ele está lá no meio das ovelhas, uma criança ainda, e o que acontece? Quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir a rei um dos seus filhos, tinha vários filhos e passou filhos altos, bonitos, fortes, já adultos, guerreiros. E quando eles vêm, sabe, até Samuel, Samuel vai olhando um, vai pensando que é aquele, vai pensando que é o outro, vai pensando que é o outro, mas só que aconteceu? Não era nenhum daqueles que estavam ali, era um que estava ausente, cuidando das ovelhas do seu pai, cuidando do pasto do seu pai. E ele, quando está cuidando ali do pasto das ovelhas, cuidando das ovelhas, protegendo as ovelhas, é mandado chamá-lo, porque, sabe,
Nenhum daqueles foram escolhidos, porque Deus ia mostrando para Samuel quem era o que deveria ser ungido para que posteriormente pudesse ser o rei de Israel. E o que aconteceu? Foi passando um, foi passando o outro, e aí acabou-se seus filhos? Não, tem um lá cuidando das ovelhas. Mas eles nem deram atenção para aquele lá, porque era o menor. Era um cuidador de ovelhas, ainda era um adolescente ainda. Mas aí quando ele vem, Deus fala, é esse. Porque Deus não vê a aparência, mas Deus conhece o coração. E a Bíblia diz desde o começo que o Senhor escolheu alguém segundo o seu coração. Segundo o coração de Deus. Você que vai chegando aí, vai dando seu boa noite aí. Algumas pessoas eu estou vendo, não é? Mas vai dando seu boa noite. A gente está pelo Facebook da igreja, pelo meu Facebook, então estou também pelo meu Instagram. Hoje eu estou inaugurando o meu Instagram lá com a pregação da palavra. Mas olha só, que coisa tremenda. Deus, ele conhece a cada um de nós, e ele chamou Davi que era um homem segundo o seu coração. Davi, ele começa ali, sabe, ele é ungido, e aí volta para cuidar das ovelhas. Depois de muitos anos, ele vai levar, né, uma provisão para os seus irmãos que estão em guerra, e quando ele chega lá, ele, sabe, é chamado para conhecer o rei Saul, e ele conhece o rei Saul, e ele, quando está ali conhecendo o rei Saul tinha perturbações, e uma das coisas que começa a acontecer na vida de Davi é que ele começa a tocar harpa para o rei Saul, porque quando ele tocava harpa, os espíritos malignos que assombravam a Saul fugiam, os demônios fugiam, porque ele tinha unção de Deus. Ele tinha unção quando tocava o seu instrumento. Ele, além de tocar harpa, ele também se tornou mais na frente um construtor de instrumentos. Já como rei, ele fazia instrumentos para glorificar a Deus no templo. Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas só que as coisas começaram para ele assim, cuidando de ovelhas, depois foi levar provisão, que seria a marmita para os seus irmãos na guerra. Quando chega lá, ele é convidado para trabalhar para o rei, e ele começa a trabalhar para o rei, e o rei, quando estava perturbado, lançava-se flechas sobre eles, lançava, sabe, lanças sobre Davi. Davi tinha que se esconder e continuar tocando o instrumento para poder expulsar os demônios do rei. E a Bíblia diz que ele era belo, ele era formoso, e ele tinha um rosto muito tranquilo, e isso chamava atenção. E ele, olha, sendo o caçula de 8 irmãos, ele tinha uma promessa, porque ele pertencia à tribo de Judá. E aí, sabe, ele começa a fazer as coisas, sabe, mas não era, sabe, tão simples fazer as coisas ali naquela época. Mas ele começa a ver, sabe, lá longe, o que poderia acontecer com ele. Deus disse que ele seria o rei de Israel. 12 anos aproximadamente, ele é ungido. Com 18, ele começa já a militar na guerra, lutando, sabe, a favor de Saul, a favor de Israel, porque Saul era o rei, e ele começa a lutar. Ele começa a lutar e ele começa, sabe, a começar a vencer as suas primeiras batalhas. E sabe qual foi a primeira batalha de Davi? Primeira, foi a ignorância dos seus irmãos que não o aceitava. Quando ele chegou lá e viu o gigante Golias afrontando o povo de Israel, ele falou, quem é esse que está afrontando o povo de Deus? Quem é esse? E eles falaram para ele assim, sai para lá, você é muito arrogante, Davi, sai para lá. E eles queriam ele longe. Ele falou, não, mas o que eu fiz dessa vez? Porque eles queriam, sabe, ele longe. Os irmãos dele, sabe, não o suportavam, e os irmãos dele sabiam o que aconteceu lá na casa deles, que ele foi ungido a rei de Israel. Talvez não tinham entendido, pensaram que era uma coisa corriqueira, talvez o profeta tinha errado, se equivocado, talvez, esse profeta está velho já, ele errou na profecia, ele errou na unção, porque, esse garoto vai ser rei de Israel? De jeito nenhum. Mas só que Davi, ele continuou a caminhada dele, ele continuou a jornada dele, ele não parou, ele não foi paralisado por nada, sabe? Ainda que estavam dizendo que era difícil. Quem disse que era difícil? Para Davi, irmão, não tinha dificuldade, não. Ele levou a provisão para os irmãos,
Ele começou a servir ao rei de Israel. E quando ele chegou na frente de batalha, ele viu aquele gigante atacando com palavras nocivas o povo de Deus, chamando o povo de Deus de covarde, sabe? Afrontando, desafiando. Ele falou, quem ele pensa que é? Quem ele pensa? Eu vou contra ele. E aí ele foi contra ele. Ele foi, e todo mundo conhece essa história do gigante. É uma história até que, sabe, as crianças conhecem, uma das primeiras histórias que as crianças aprendem quando chegam na igreja, e até fora da igreja também, é o que? O rei Davi que matou o gigante Golias com uma pedrada. E aí, sabe o que eu quero dizer para você? Deus, ele quer dizer para você, sabe, uma pergunta hoje. Quem disse que era difícil? Quem disse que era difícil para você? Talvez você está passando um problema, um problemaço, talvez você está passando por enfermidade, talvez você está passando por problemas financeiros, desemprego, problema no casamento, problema na família, problema na igreja, problemas mil, problema no Brasil. Olha, até me rimou. Talvez você está passando por essas coisas todas, mas quem disse que é difícil? Davi, ele vai, mata Golias, se torna um soldado do exército, ele começa a chefiar, sabe? A soldados, ele começa a ganhar guerras, ele começa a ficar conhecido, e ele começa a cair na graça do povo, e ele cai também até na graça do rei, porque o rei tinha prometido que quem fizesse tais feitos, ele daria sua filha, como matasse Golias, ele casa-se com Mical, com a filha do rei, quer dizer, ele se torna, entre aspas, um príncipe, porque ele casou com a filha do rei, que era uma princesa, e ele, quando casa com a filha do rei, ele começa a vida dele. Quem disse que era difícil? Ele casou com a filha do rei, olha só, irmãos. Só que ele teve que matar gigante, ele foi para a guerra. Talvez está faltando isso para mim e para você. Matar os gigantes que precisam ser mortos. Talvez está faltando para você, para mim, porque a gente fica o tempo todo dizendo está muito difícil, está muito difícil. Talvez está faltando para nós irmos para a guerra e vencer uma batalha após outra. E se por acaso tropeçarmos em uma das batalhas, levantar, pegar o escudo, pegar as nossas armas, pegar nosso instrumento de louvor e glorificar a Deus. Sabe por quê? Quem disse que era difícil? Davi, ele continuou, sabe? E aí ele foi... Sabe, depois de muito tempo, depois de 18 anos após a unção, ele foi ungido a rei. Com 30 anos de idade, ele foi ungido a rei de Judá. E depois de todo Israel. Quem disse que era difícil? Ele foi passando por várias situações. Ele teve que fugir, se esconder em caverna. Ele teve que lutar lutas que não era dele. Talvez você está lutando lutas que não é sua. Talvez você está se escondendo na caverna. Mas quem disse que era difícil? Com Deus, queridos. Nós atravessamos os nossos inimigos, como está no Salmo 18, que o próprio rei Davi escreve. Ele fala, com o meu Deus, eu salto muralhas. Com o meu Deus, eu atravesso meus inimigos. Com o meu Deus, eu dou numa tropa. É isso. E nós muitas vezes não paramos para prestar atenção nisso. Sabe, Davi, ele, sabe, passou por tudo isso, passou por discriminação na família, passou por discriminação no meio do povo de Israel. Ele, sabe, quando apareceu um povo para poder se juntar a ele, era os 400 endividados de Israel, eram as pessoas mais problemáticas, a qual o rei Davi, sabe, recebeu na caverna do Adulão, onde ele estava escondido. E aparece aqueles 400 homens dizendo, Davi, estamos com você. Olha, não sabiam pegar uma arma, não sabiam pegar um escudo, não sabiam lutar, não sabiam fazer nada. Davi olhou para eles, Davi pegou e pensou assim, quem disse que era difícil? Davi treinou aqueles 400 homens, se tornaram os homens mais valentes que a terra conheceu em estratégia de guerra, se tornaram homens fortes, sabe por quê? Sabe, eles entenderam que difícil era ficar acomodado aonde eles estavam. E eu quero, sabe, falar para você, se alguém disse para você que era difícil, você vai sair do comodismo em nome de Jesus. O ano de 2021 é um ano do avivamento, aonde nós vamos sair da postura que estamos e vamos viver o sobrenatural de Deus. Davi, enquanto tudo parecia que era difícil, ele estava fazendo músicas, compondo músicas para Deus. Ele estava louvando e exaltando o nome do Senhor. E uma das características impressionantes dele era essa, era a música.
Ele era um bom músico, ele era bonito. Querido, você é bonito, você é muito bonito, você é muito bonita. Você, sabe, é homem e mulher de Deus. Sobre você repousa o poder do Espírito de Deus e muito mais que isso. Em você está o Espírito de Deus, porque você é templo do Espírito Santo. Então, quem disse que era difícil? Quem disse que era difícil? Até Davi assumiu o trono, ele passou por muitas coisas. Até Davi assumir o trono, ele passou por lutas incessantes. Sabe? Foi 18 anos para começar a ser um guerreiro, não é? A unção caiu sobre ele quando ele tinha cerca de 12. Com 30 anos ele governa, ele começa a reinar, mas parcialmente demorou mais alguns anos para que ele fosse, sabe, rei de todo Israel. Então, com 40 anos, ele foi rei de todo Israel, que todo Israel se juntou e reconheceu ele como rei. Mas ele foi, sabe, ganhando aos poucos aquilo que Deus já tinha dado. Pastor, mas se Deus tinha dado... Irmãos, a unção de conquista que Deus derramou sobre Davi. A unção de conquista que Deus derramou sobre mim, sobre você. Então, tome posse disso no nome de Jesus. Sabe, Davi, ele teve oportunidades, antes de ser rei de Israel, de matar o rei Saul e tomar o reinado antes. Mas ele não tocou no ungido que tinha sido colocado. Ele falou, Deus colocou lá, Deus que tire. Irmão, não fica, sabe, olhando para as coisas dos outros, não. Se Deus colocou alguma coisa na mão de alguém, se Deus colocou, mas não está certo, eu acho que aquela pessoa não merece. Deus, sabe, ele é o reto juiz, ele é o Deus verdadeiro, ele vai tirar se precisar ser tirado. Mas esse governador, ele não deveria estar lá, esse presidente não deveria estar lá, esse prefeito não deveria estar lá, esse vereador, esse deputado, esse isso, esse aquilo, não deveria estar lá. Para com isso, ora e faz a sua parte, vai vencendo as suas batalhas, vai lutando as suas batalhas, porque quem disse que era difícil é porque está, sabe, acochambrado, está parado, fica esperando as coisas acontecerem, e olha, não acontece assim, está cheio de gente parada. Está cheio de gente que está como água estagnada. Está criando aquela nata, sabe? Daqui a pouco começa a cheirar mal. Cheirar mal. Mas quando você está em movimento, sabe o que acontece? Não existe água estagnada, não existe paralisação. Por quê? Sabe quem disse que era difícil? É porque já se acomodou. E você não vai se acomodar em nome de Jesus. Você não vai se acomodar. Difícil é para os fracos. Difícil é para os desistentes. Difícil é para os covardes. Difícil é para aquelas pessoas que, sabe, desistem da família. Difícil é para aqueles que desistem de servir a Deus, de conduzir o seu ministério, o seu chamado. Difícil é aqueles que não honram as pessoas que os honram. Não honram os seus pastores, não honram, sabe, os seus pais. Não honram a sua família, não honram a sua nação. Qualquer coisinha está falando mal da nação, qualquer coisinha está falando mal da igreja, está falando mal do pastor, está falando mal da própria família. Difícil é para essas pessoas que precisam se curar. E o avivamento vem aí para isso. O avivamento quer dizer que nós vamos ter uma postura nova e vamos nos arrepender daquilo que muitas vezes tem nos tirado da presença de Deus. E eu quero, sabe, já entrar nas considerações finais. Difícil é para os medrosos. Davi, eu poderia falar de vários personagens bíblicos aqui. Mas o Senhor me destacou Davi hoje. E eu quero, sabe, falar de Davi. Mas quero fazer menção, sabe? Porque nem quando fala assim, pastor, você vai falando sobre dificuldade, será que você vai falar sobre os mártires que está lá em Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao 12? Aqueles que venceram a tribulação, aqueles que vieram com marcas de sangue no seu corpo, você vai falar sobre eles? Não, queridos. Porque eu quero que você esteja preparado, porque talvez você vai ser um desses mártires. Talvez eu vou ser. Jesus está voltando, ele vai arrebatar a igreja, mas tem gente, irmãos, que vai ter que passar um bocado aqui ainda. Sabe por quê? Não tem, sabe, vencido as batalhas menores. Não tem vencido a você mesmo. Eu te convenço hoje, você precisa vencer você mesmo. Para você vencer suas batalhas, você precisa vencer você mesmo. Davi, ele, sabe, nada paralisou ele. Ele estava lá cuidando das ovelhas, apareceu um leão, apareceu um urso, ele deu contra o urso, contra o leão. Já ouviu isso? Ele matou eles, pegou pela barba, lutou e acabou com esses animais, porque falou, não vai tocar nas minhas ovelhas.
Quando ele foi lutar contra Golias, ele pegou e ainda usou isso ainda como troféu. Ele falou, tem 2 troféus aqui, ó. Matei um leão, matei um urso e agora eu vou pegar o terceiro, vou matar Golias. E ele matou Golias e ele levantou a cabeça de Golias, porque a Bíblia diz que depois de matar Golias, ele cortou a cabeça de Golias. E expôs ele publicamente como Jesus se expôs na cruz do Calvário, sabe, para que nós vivêssemos o avivamento e fôssemos curados, libertos e vencêssemos as nossas batalhas. Então eu te chamo hoje a atenção. Olha só. As batalhas que você precisa vencer, sabe? É só você tirar o difícil da sua frente. Quem disse que era difícil? Davi, irmãos, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não é? Pastor, esse foi Elias. Não, mas ele também era sujeito às mesmas paixões que nós. E eu quero, sabe, lembrar você que Davi, até o final da vida dele, ele lutou. Lá, sabe, em 2 Samuel, capítulo 21, no versículo número 15, olha só. No finalzinho da vida de Davi, o que aconteceu? Na minha Bíblia tem um subtítulo que está assim, ó, 4 guerras contra os filisteus. Aí diz assim, ó, os filisteus, versículo 15, os filisteus atacaram novamente Israel, Davi desceu com as suas tropas e lutou tanto contra eles que se cansou. Olha, ele lutou tanto que ele se cansou. Não é pecado se cansar quando você está lutando, mas tem que continuar lutando. Não pode parar. Aí, versículo 16. E Isbi-Benob, olha que nome, irmão. Não coloque esse nome no seu filho, é feio. Isbi-Benob, descendente de gigantes, cuja lança pesava 300 ciclos de bronze e que trazia uma espada nova, se comprometera a matar Davi. Olha só. Esse camarada, ele se comprometeu a matar Davi. Ele era das tribos dos gigantes, ele era da família de Golias, ele queria matar. Aparece depois aqui mais outros gigantes. Aparece um gigante que tem 12 dedos, sabe, que também queria matar Davi. Sabe, até o final da vida de Davi, sabe, gigantes se levantaram contra eles. Eu quero dizer uma coisa para você. Sempre vai se levantar gigante contra mim, contra você. Seja na família, seja no trabalho, seja na política, seja na vizinhança. Mas só que tem uma coisa. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o que está em nós é Jesus Cristo. E ele falou desde o início aqui para nós em João 16:33. Se você chegou um pouco depois, olha só como nós começamos. Jesus diz assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu encerro aqui a minha palavra hoje. Quem disse que era difícil é pessoa que quer desistir. Ah, mas não tem jeito. Você não vai desistir. Receba a vitória nessa noite no nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Querido Deus, em nome de Jesus, entra, Senhor, com a tua graça, com o teu poder, Senhor. E coloca, Senhor, as tuas mãos de poder sobre a vida de cada irmão, Senhor. Aqueles que estão querendo desistir, Senhor. Que estão, Senhor, com medo, Pai amado, do que está acontecendo ao seu redor, das más notícias. A tua palavra, Senhor, nos ensina, Senhor, que nós, Senhor, não temeremos os maus rumores. E o salmista ainda fala assim que o coração dele estava fervendo com coisas boas. Faça o coração do teu povo ferver com coisas boas, Senhor. Ah, Senhor, só tem má notícia. Traga notícias, Senhor, meu Deus, a lembrança do teu povo que o Senhor é bom, que o Senhor é quem nos fortalece e que o Senhor venceu o mundo, Pai. E que nós, Senhor, meu Deus, queremos, Pai amado, viver esse aprendizado contigo. Então, Senhor, abençoa o teu povo, Pai. Senhor, que essa palavra de fortalecimento entre, Senhor, pelas casas, pelas famílias, Senhor. E abençoe, Senhor, esse povo, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Isbi-Benob, até meu filho está me ajudando a corrigir. Isbi-Benob. Aí depois tem outros gigantes lá que aparecem. Mas, ó, lembrando aí, sabe? Ainda que se levante gigantes que tenham, sabe, uma arma enorme e que está te assustando, o Senhor está dizendo para você hoje, sabe, se disseram para você que era difícil, é porque eles não tinham, sabe, o que é mais forte do que todos junto com eles. Aí uma passagem, né? Falei que ia falar só de Davi, mas eu vou fugir um pouco. Eliseu estava com um jovem chamado Geazi e eles foram cercados por vários inimigos, por um exército. E quando esse exército, sabe, estava colocando, sabe, o povo de Israel em espreita, aquele rapaz ficou desesperado.
falou para o profeta, olha só o que está acontecendo. Tá difícil. Tá difícil demais, eles vão invadir tudo aí. Aí o profeta falou assim, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja que maior é o que está conosco do que o que estão com eles. E aí, quando aquele moço teve uma visão, e aqui a gente está precisando, mas é ter visão. Visão de Deus, visão espiritual, visão para, sabe, avançar o melhor de Deus e vencer aquilo que parece difícil. Porque as coisas impossíveis pertencem a Deus, mas o difícil, irmão, a gente vence, em nome de Jesus. A enfermidade a gente vence, sabe? Através de cuidados, através de oração, através de médicos, sabe? E Deus cuida de nós. Quantas pessoas têm vencido enfermidades? Quantas pessoas têm vencido desemprego, problemas familiares, conjugais, tantas coisas? Você não vai desistir, certo? Que aquele moço pegou e teve o seu olhar aberto e ele viu anjos em guerra, anjos cercando ali aqueles inimigos, e aqueles inimigos ficaram cegos e eles não foram atacados pelo inimigo, nem precisaram lutar. O Senhor está te livrando de lutas nesse dia. Toma isso como verdade, né? Meu filho hoje acompanhando ali está falando, não estava corrigindo o pai. Não, pai, só escrevi só o nome diferente. Então, Isbi-Benob, ele era um gigante que queria matar Davi. Qual o gigante que está querendo te matar? Talvez é você mesmo que está lutando contra você mesmo. Levante-se hoje em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que Deus te dê, sabe, um dia maravilhoso. Amanhã, live com as mulheres. Quinta-feira comigo novamente. Hoje, quem disse que era difícil? Agora lembrando, não coloca o nome do seu filho de Isbi-Benob. Esse nome não é bonito, tá bom? Beijo no coração, Deus te abençoe, amo vocês. E quinta-feira eu tô aqui, domingo estamos na igreja, tá certo? Deus abençoe. Eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Como é que desliga tudo isso agora? Glória a Deus. Aleluia. Estou desligando aqui, queridos. Fiquem em paz. Pastora Glaucineide estava conosco lá. Que bênção.